24. Quando os irmãos que têm Bíblia procurando achar, digo amém. Quem não tem Bíblia, lê aqui no telão. Acharam? Atos 4, 24. Se diz a palavra do Senhor Jesus: e, ouvindo eles isto, unânimes, levantaram voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu, e a terra, e o mar, e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi do céu, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se juntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque, verdadeiramente, contra o teu santo filho que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, para que os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinha anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eu quero convidar você para a gente fazer uma oração nessa noite mais uma vez. Pedir ao Senhor que venha nos abençoar agora através da sua santa e gloriosa palavra. Senhor, meu Deus, te dou graças nesta linda oportunidade que temos, e nós estamos aqui diante do Senhor para te louvar, meu Pai, para te exaltar e te glorificar. Para nós, a alegria grande é a sua presença aqui em nosso meio. Por isso, meu Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que abençoe-nos nessa noite. Fique conosco no poder do teu santo nome, te peço e te agradeço. Muito obrigado, Senhor Jesus. Amém. Se montamos seus assentos. Glória a Deus, aleluia. O presbítero Cristiano falou aqui a respeito da campanha de oração que estamos realizando. Nós estamos há 14 dias hoje que estamos participando da campanha 21 dias de clamor, com o tema por esta causa me ponho de joelhos. E durante esses 21 dias estaremos todos os dias aqui. Haverá culto ainda essa semana inteira. Culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Estaremos aqui no encerramento desta campanha. Orando cada dia, uns pelos outros, orando para Deus abençoar nossas vidas, abençoar a vida da amada igreja, abençoar a vida dos nossos familiares, abençoar a vida daqueles que estão doentes. E esse é o nosso objetivo aqui nessa campanha. E aqui nesta noite eu quero que você preste atenção, que irei falar, pois eu irei trazer uma palavra aqui que retrata a história de uma igreja vitoriosa, de uma igreja que nós tínhamos que velar para sermos semelhante, porque a igreja ainda é a mesma, o Deus da igreja ainda é o mesmo. A Bíblia diz no livro de Malaquias 3, versículo de número 6: porque eu, Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus ainda permanece o mesmo, a sua palavra ainda está de pé. Tudo que o Senhor falou, porventura Ele diz não se cumpriria, tudo que Ele falou há de se cumprir, e nós queremos isso. E é por esse motivo que eu quero a sua atenção. Eu quero que, se você se volte para cá, não deixe nada tirar sua atenção da palavra de Deus que será pregada nessa noite. Mas eu quero pedir a você que neste lugar você adore o Senhor. Nós estamos na presença do Senhor Jesus. Sabe por que nós temos que nos alegrar neste ambiente, irmãos?
e prestar bastante atenção e dar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, porque a Bíblia diz no Apocalipse, capítulo de número 1, o Senhor diz, aliás, João viu ele passeando no meio da igreja. Aleluia. João do Apocalipse, o apóstolo João, o evangelista, aquele que foi levado a ilha de Patmos, ele viu, uma das visões que ele teve, ele viu o Senhor passeando no meio da igreja. Você está entendendo o que eu estou falando? João viu o Senhor andando no meio da igreja. Talvez você que chegou aqui não tenha ainda sentido nada da presença de Deus, mas nós temos certeza que o Senhor está aqui. Sua palavra diz que onde tiver dois ou três reunidos em seu nome, ele diz: eu estou no meio deles. Mateus 18:20, Jesus disse que o lugar de habitação dele era no meio da igreja. Ele fala que onde tiver dois ou três, ele vai estar presente. E nós temos que tomar posse disso. Nós temos que crer nessa palavra. E se o Senhor é aquele que anda no meio da igreja, se o Senhor disse que está com a igreja, no meio da igreja, estou no meio deles. No livro de Mateus 28:20, Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós temos que entender que o Senhor, Ele ama a igreja. A igreja pertence a Ele. Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus também disse: eu edificarei a minha igreja. Então a igreja é dele. E a igreja será edificada. E ele fala mais: e as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não pode prevalecer, porque a igreja, ela tem um dono. Eu não sou o dono da igreja. Às vezes as pessoas dizem assim: eu vou lá na igreja do pastor José Castro, visitar lá hoje, participar do culto. Não, eu não sou dono da igreja. E também nem tenho nada de dizer que sou dono da igreja. Jamais direi isso. A igreja pertence ao Senhor Jesus. E você que nessa noite veio aqui, que está visitando, você chegou no lugar certo. Você veio para o meio do céu. Glória a Deus. Esse texto da Bíblia que li nessa noite retrata a história da igreja primitiva. Era uma igreja vitoriosa. Vim falar para os jovens hoje que estudaram pela manhã sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso foi uma igreja que ela teve um período que durou do ano 33 aproximadamente ao ano 96 ou 100 depois de Cristo. Uma igreja do tempo de Paulo, do tempo de Pedro, do tempo de João. A igreja, a palavra Éfeso, significa desejada. Era a igreja desejada, a igreja dos sonhos de Deus, a igreja que buscava a presença de Deus, que orava, que suplicava ao Senhor. Uma igreja firme, uma igreja vibrante, uma igreja que mesmo em meio às grandes dificuldades que eles tinham, porque não era igual nós aqui. Hoje você chega aqui, ó, tem um somzinho desse aí, tem um microfone desse aqui, tem caixa de som, tem ar-condicionado, tem cadeira boa. Naquele tempo não, nem a igreja eles tinham para congregar.
dos irmãos, participando dos cultos na casa dos irmãos. Mas era uma igreja triunfante. Ela começou e ela foi cheia do Espírito Santo. No dia de Pentecostes, eles foram cheios do Espírito Santo. E daí começou a história dessa igreja. Uma igreja que ela despertou, ela chamou a atenção. Aonde que ela ia? Pois a Bíblia vai dizer no versículo de número 47, que a Bíblia diz aqui, versículo 47 de Atos 2, olha o que a Bíblia diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias acrescentando o Senhor à igreja os que se haviam de salvar. Era uma igreja que a Bíblia diz que ela caiu na graça de quem? Amém? A igreja caiu na graça de quem? Do povo. A igreja tem que ser isso. A igreja ela tem que cair na graça do povo. A gente muitas vezes está cansado de chegar na igreja e só levar peia mesmo. Às vezes a gente prega e só chicote mesmo. A igreja tem que cair na graça do povo. A igreja tem que aprender a ser cheia da graça de Deus. E essa igreja cheia da graça de Deus, ela tem que começar a fazer milagres, maravilhas. O nome dela tem que se expandir. Eu creio que nesse tempo aqui, não é nem preciso convidar pessoas para ir para a igreja, sabia? Porque a notícia mesmo se espalhava. A notícia se espalhava. Porque tantas coisas maravilhosas o Senhor fazia. Mas por que o Senhor fazia isso? Porque a Bíblia diz que eles oravam constantemente. Vive a vida de oração. Vive a vida de oração. Às vezes nós temos nossas situações, a gente corre para o médico. Às vezes nós temos problema, nós vamos na justiça. Às vezes nós temos problema, a gente tenta resolver da nossa maneira. Mas essa igreja aqui, irmãos, ela era diferente. Era uma igreja diferenciada. Quando começou a perseguição e prender os apóstolos, por causa da palavra que era pregada, por causa do movimento que eles faziam, eles podiam muito bem ter mandado carta para os reis, mandando carta para César, pedindo a César que viesse intervir. Não, mas eles não fizeram isso. Você sabe onde foi que eles recorreram? A Bíblia diz que quando começou a perseguição sobre a igreja, e eles vieram a ser presos, alguns com Pedro, que ministrava a palavra, veio a ser preso, e foi dito para ele que ele não pregasse mais a palavra, e ameaçaram eles, para que não ensinasse mais no nome de Jesus. Essa igreja, diz a Bíblia que no versículo 24 de Atos 4, eles ouviram isso unânimes, ou seja, se uniram, logo se juntaram em favor da causa. Eles tinham, a partir dali, uma causa que eles deveriam lutar, que eles deveriam tentar lutar. E agora a palavra de Deus diz que aquela igreja, eles se levantaram unânimes, ou aliás, eles se reuniram e levantaram a voz a Deus, ou em oração, e eles começaram a buscar a presença de Deus. Olha, irmãos, antes de você e eu buscarmos solução em qualquer outro tipo de coisa, procure em Jesus. Procure em Deus.
para eles não anunciar mais o Evangelho. Vocês não podem mais pregar aqui. Os homens da justiça ameaçaram que eles não deveriam mais ensinar nada sobre Jesus naquele lugar ali. Em vez de eles terem ficado chorando, achando que não valia mais nada, não, foi aí que se uniram. Essa tem que ser a igreja, sabia? Se existem coisas que nós não podemos resolver, nós temos que nos unir. Que um não pode, temos que nos unir. E é por isso que nós estamos nessa campanha, por esta causa, me ponho de joelho. Porque existem coisas que, se você recorrer aos homens, não resolve. Se você recorrer aos médicos, não resolve. Se você recorrer à justiça, não resolve. Se você recorrer para o seu amigo, não resolve. Você pode ir lá no banco pedir dinheiro emprestado, não resolve. Ou pode mexer na sua poupança e tem bastante dinheiro, também não resolve. E a igreja primitiva aprendeu que quando a gente não pode resolver, que quando a gente não pode solucionar nossos problemas, é hora de recorrer para quem? Para Deus. É hora de recorrer a Deus. É hora de buscar a presença de Deus. E foi isso, a Bíblia diz, e ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Ou seja, entraram na presença de Deus em oração. Buscaram a presença de Deus em oração. Para que Deus viesse dar vitória para a igreja. Para que Deus viesse abençoar a igreja. Para que Deus viesse dar poder para os seus filhos. Agora, pois, ó Senhor, eles dizem: olha para as tuas ameaças e concede aos teus sábios que falam com toda ousadia a tua palavra. Eles baixaram a cabeça, irmão? Eles ficaram chorando lá pelos cantos das casas, reclamando uns para os outros? Não. Eles encararam o problema de frente. Eles encararam o problema de frente. E a Bíblia diz que ao dobrar o joelho diante de Deus, olha a oração desse povo aqui, ó. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos, os pregadores da palavra, que falem com toda ousadia. Ousadia. Você sabe o que é uma pessoa ousada? É aquela pessoa que não tem medo. É aquela pessoa destemida. É aquela pessoa que sabe, que ele confia. É aquela pessoa que estende a mão para Deus fazer, que sabe o que Deus vai fazer. Eles oravam para que os apóstolos tivessem poder na palavra quando fosse ministrado. Enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios por meio do teu santo nome, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, aleluia, a palavra de Deus, mesmo debaixo de ameaça. Se vocês forem pegos pregando esta palavra, vocês serão presos.
Jesus, através da sua morte no Calvário, ele saiu triunfante. Você sabe o que é triunfante? É como você olha para alguém que diz: esse cara aí não vai resistir, esse cara vai morrer, mas de repente você vê ele se levantar triunfante naquele lugar. Aleluia. Jesus mostrou para nós em todos os sentidos que a gente pode, se a gente confia nele. Interessante, irmãos, que Jesus disse: olha, Jesus passava nos lugares. Eu estava lendo no livro de Lucas, no livro de Marcos. Jesus passava nos lugares e ele ia andando nas ruas, e as pessoas levavam os cegos, os surdos, os paralíticos, os aleijados, os doentes de câncer, as pessoas que eram doentes de todos os tipos, leprosos, e colocavam na beira do caminho. Olha aqui para mim. E Jesus ia passando e ele tocava naqueles doentes. Ele tocava nos cegos, os cegos viam, sabia? Ele tocava nos aleijados, os aleijados andavam. Ele tocava nos paralíticos, os paralíticos pulavam e começavam a andar. Ele tocava nas pessoas que eram surdos e os surdos começavam a ouvir. Ele tocava nas pessoas que eram mudos e os mudos começavam a falar. Ele tocava nos endemoniados e os demônios saíam das pessoas. E a glória de Deus ia se manifestando. O poder de Deus ia se manifestando na vida das pessoas. E eu vejo que Jesus, ele fazia todos esses milagres. Tinha uma mulher que estava com 12 anos doente, tocou nele e foi sarada. Tinha os leprosos chegaram perto dele, e a Bíblia diz que ele mandou os leprosos ficarem sarados, e os leprosos ficaram sarados. Olha lá, irmãos, impressionante essas coisas, né, que Jesus fazia. Aleluia. Jesus, você pode perguntar: pastor, mas Jesus não está mais aqui? Está sim. Está ou não está? Você sabe o que é a igreja, né? Você sabe o que é a igreja, irmãos? A igreja é a extensão do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. A igreja, ela é a extensão do corpo de Cristo. Se Jesus fazia milagres naquele tempo lá, levanta a mão para o céu. Escute aqui, ó. Hoje ele quer usar você. Se Jesus tocava nos cegos, os cegos viram. Hoje ele quer usar você. Se Jesus tocava nos paralíticos, os paralíticos andavam. Hoje ele quer usar você. Olha para a pessoa que está perto de você aí. Ele disse: sabe por quê? Fala para ele: sabe por quê? Você é a extensão do corpo de Cristo. Aonde você estiver, fala para ele. A presença de Cristo vai estar lá. A presença de Cristo vai estar lá. Você precisa entender isso. E quando a igreja começar a entender isso, irmão, a igreja vai começar a entrar no momento de glória. Nós precisamos compreender isso. Nós precisamos entender isso. Que onde você estiver, irmão Luiz, onde você estiver, irmão Raimundo, onde você estiver, irmão Maria José, onde você estiver, irmão Francisco, onde você estiver, aleluia, onde você estiver, você é a presença de Jesus naquele lugar. Você é a presença de Jesus naquele lugar. Aí a Bíblia diz que Jesus passava e colocava os doentes ali, levavam os doentes onde estava ele. Outros iam porque tinham força de ir ainda, mas aqueles que não podiam eram levados. Impressionante que hoje em dia a igreja se reúne, a igreja é a extensão do corpo de Cristo, a igreja é a presença de Cristo na terra. Aí olha, a gente não traz o doente para a igreja. Ah não, o doente está lá em casa. Traga ele, meu irmão. Eu não sei se você já viu um dia Jesus chegando
colocaram aqui, trouxeram uma maca, tiraram a cobertura da casa, e onde estava Jesus, eles olharam e 4 pessoas começou a descer, aquele doente ali. Aleluia! Você acha que aquele doente voltou para casa doente? Você acha que aquele doente voltou para casa doente? Jesus curou ele. Você sabe por que nós não temos visto muitos sinais e maravilhas sendo feitos no meio da igreja? Porque a igreja não tem tomado posse da palavra de Deus que é falada. A igreja não tem tomado posse da palavra de Jesus. Ele não muda. Ele não muda. E você sabe quem que ele quer usar para fazer essas coisas? Você jovem, você senhor, você senhora, você criança, você adolescente. Pastor, mas será que é possível eu orar por alguém e alguém ser curado? Sim. Aleluia. Eu ainda era um jovem, tinha mais ou menos uns 16 anos de idade. Eu tinha sido batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro como se fosse hoje. E a gente tinha um ponto de pregação no Lentizal. E nós fazíamos culto ali, tinha uma igrejinha lá. E um dia, era no domingo à tarde, uma das irmãs da igreja foi lá e disse: José, tem como você ir lá no Plano Rio orar comigo, com o irmão que está doente? Tem. E aí chegamos ali, o cara tinha caído no pé da saída. Caiu no pé da saída. Estava dentro da rede. Não abriu os olhos. E aí quando chegamos ali, eu fiquei olhando para aquela cena. E eu tinha mais ou menos 16 anos de idade. E a gente orou ali. E eu mandei abrir a rede. Quando abriram a rede, o cara fechava. Eu disse: esse cara está endemoniado. Ele caiu, uma vez meu pai da saída, derrubou ele. Eu não sei, mas estava endemoniado o cara. Eu disse: abre os olhos aí, velho. Abre os olhos em nome de Jesus. E todo mundo pensava que ele estava morrendo. Abre o olho da glória a Deus. Boca fechada. Peguei na mão dele e arrastou a mão. Eu disse: olha, a casa é cheia de gente. Esse negócio aí chega um monte de gente. Só que eu não sei o que foi acontecer comigo. Eu olhei para aquelas pessoas que estavam ali e eu disse para as pessoas: dá para vocês saírem de dentro dessa casa aqui? Vocês esperam lá fora. E aí quando todo mundo saiu, estávamos ali, nós, a família dele, colocar a mão sobre a cabeça daquele homem. A gente colocou a mão, meu irmão, esse cara começou a se puxar dessa rede. E ele pulou da rede e foi lá ali no chão. Colocamos a mão, ele caiu no chão ali. E começamos a orar. Eu sei que o cara que era bem novo, a gente tem muita experiência, mas eu queria mesmo expulsar o demônio dele. E sabe o que aconteceu? Consegui mesmo. Isso foi domingo à tarde. E saiu dali, aquele cara ficou sentado num canto ali triste. E ia ter culto à noite. Eu disse: de noite vocês devem ir para a igreja. Cheguei na igreja, a primeira pessoa que eu vi foi o cara sentadinho lá. Estava ele e toda a família dele. Olha, irmãos, não tem maior evangelista do que os sinais que você pode operar através do poder de Deus que existe na igreja. Não tem. Esse é o maior evangelismo. Ele é feito com poder e autoridade de Deus. E aqui eu vejo essa igreja gloriosa orando para que os apóstolos tivessem poder da palavra, para que eles estendessem as mãos e as pessoas fossem curadas. Aí eu vejo Jesus fazendo os milagres. Jesus chegou para os homens, para os discípulos dele, e falou uma coisa impressionante: sobre as maiores obras do que esta que vocês falam. Como, Senhor? Como é que é o negócio aí? Como é que é o negócio aí? Obras maiores do que essa. Quer dizer que se o Senhor ressuscitou Lázaro com 4 dias morto, obras maiores faremos. Se o Senhor tocava nos doentes e os doentes não sarados, quer dizer que obras maiores do que essa faremos. Aí se você ler livro de Atos, capítulo de número 5,
Bíblia vai dizer, versículo de número 11, Atos 5 e 11, olha o que diz a Bíblia: e houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram essas coisas. Versículo 12: e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pela mão de quem? Deus agora está avisando o quê? Os apóstolos, que era a igreja. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se a ele, mas o povo tinha-os em grande estima. Olha aí, ó, 14: e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Olha aqui, Jesus falou o quê? Obras maiores do que estas vocês farão. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, versículo 15: de sorte que transportava os enfermos para as ruas e punha em leitos e em caminhos, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até nas cidades vizinhas corria muita gente a Jerusalém, conduzindo os enfermos e atormentados de espírito, os quais todos eram o quê? Que maravilha, né? A sombra de Jesus curou alguém? Ninguém não vê na Bíblia dizendo que a sombra de Jesus curou alguém. Mas a Bíblia, Jesus disse: olha, sinais maiores do que estes vocês farão. E agora Pedro ia andando nas ruas e colocava os doentes, o sol estava para cá, colocava os doentes aqui porque era grande a multidão de gente. E Pedro ia caminhando. Pedro representa a igreja, ia caminhando. E quando ele caminhava, a sombra de Pedro tocava nos doentes, nos enfermos, nos paralíticos, daqueles que estão trazendo em camas, em camilhas, como diz a Bíblia. E a
nessa noite. Aleluia! A igreja, ela precisa viver isso no seu dia a dia. A igreja precisa tomar posse disso. Nós não queremos apenas ser mais um. Nós queremos fazer parte da igreja. Você já pensou, o Raimundo, um dia você vai andando num lugar e alguém chama você e diz: olha, aqui tem uma pessoa que está à beira da morte, e você toca naquela pessoa, ora por ele, e Deus opera um milagre. Seria bom ou ruim? Não. Você vai andando num lugar e muitas vezes você encontra situações de pessoas que estão endemoniadas, e você vai lá, toca naquela pessoa, ora por ele, expulsa aquele demônio em nome de Jesus, e aquela pessoa fica liberta. Isso é bom. A igreja tem que cair na graça do povo. A igreja tem que ser cheia da presença de Deus. As pessoas têm que ouvir a notícia do que está sendo operado aqui. As pessoas, quando ouvirem, vão começar a se espalhar nessa rua, no Rio Grande do Sul, vai começar a se espalhar na rua Santa Catarina, vai começar a espalhar na rua Amazonas, vai começar a espalhar em todas as ruas aqui deste bairro, e ela vai se expandindo como a onda, e ela vai chegando em outros bairros, em outros lugares, e daqui a pouco você vai ver pessoas vindo de todos os lugares para poder participar dos cultos, porque eles viram, aleluia, não só viram, mas eles viram e ouviram, aleluia, sentiram o que Deus é capaz de fazer no meio dessa igreja. Nós não queremos ser apenas meros de banco, nós queremos ser a igreja. E nessa noite eu quero orar por você. Se você tem vontade que Deus te use, se você tem vontade de ser um vaso usado nas mãos de Deus, aleluia, um vaso usado nas mãos de Deus, restaurar seu ministério. Porque quantas pessoas que o diabo tem destruído, está pisando em cima, batendo, chicoteando, e tem gente que tem sofrido, e sabia que tem gente que gosta de apanhar? Tem gente que gosta de apanhar, tem gente que gosta de ver sofrendo. Deus essa noite trouxe aqui com objetivo. Ele não quer que você saia daqui como você chegou, mas Ele quer que você saia daqui revestido do poder e da autoridade dele. Tira essa mesinha daqui, por favor. Ele quer que você saia daqui revestido do poder e da autoridade dele. Agora eu quero convidar aquelas pessoas. Eu não vou chamar você para ser crente hoje aqui, mas eu quero chamar aquelas pessoas que querem ser uma igreja poderosa da presença de Deus, que querem se encher da presença gloriosa de Deus, que querem sair daqui, aleluia, onde você passar. Se for preciso orar pelos doentes, você orar e o doente serem curado. Se for preciso você tocar nos enfermos e os enfermos se levantar para a glória de Jesus, isso vai acontecer. Se você quiser ser uma pessoa cheia de Deus e ver isso acontecer, e viver a igreja da sua vida, viver a presença de Jesus dentro de você, no seu lar, no seu ambiente, para que haja mudança, transformação, eu quero convidar você para chegar aí na frente. Sai, pega aquele igual que vocês cantaram por aí. Está toda a adoração. Vamos adorar o Senhor. Eles vão estar cantando e você vai chegando aqui. Só quem quer ser cheio